Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Este vídeo tem como objetivo treinar a sua pronúncia e aumentar o seu vocabulário sobre o assunto pronomes interrogativos, no qual eu irei dar uma explicação mais detalhada, com exemplos de perguntas e respostas que usamos no nosso dia a dia. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse assunto, continue assistindo o vídeo. O primeiro pronome interrogativo que eu quero apresentar a vocês é o wer. Wer, que significa em português quem. Nós usamos no idioma alemão quando queremos saber uma informação sobre uma pessoa. Vou os mostrar com exemplos para melhor compreensão. Então, o wer, ele sempre vai tratar de uma pessoa. Eu quero saber alguma coisa de uma pessoa. Então, vamos aos exemplos. Wer bist du? Wer bist du? Então, aqui, uma pessoa está falando a outra pessoa. Essa primeira pessoa, ela quer saber uma informação sobre a outra pessoa. Então, nós usamos o pronome wer, ok? A resposta, então a pessoa ela fala sobre si. Ela então dá a resposta da qual outra pessoa perguntou. Ich bin Klaus. Ich bin Klaus. Próximo exemplo. Wer ist am Telefon? Wer ist am Telefon? Aqui, novamente, uma pessoa está perguntando à outra uma informação de uma terceira. Então, a pessoa da direita, então, da esquerda, ela então quer saber quem está falando ao telefone. Então, novamente, nós usamos o pronome wer, porque aqui ele então quer saber uma informação de uma pessoa. A resposta: Meine Freundin ist am Telefon. Meine Freundin ist am Telefon. Então, o homenzinho do lado com o celular na mão, ele então informa sobre a pessoa que está falando ao telefone. Então, ele dá uma informação de uma pessoa. Vamos ao próximo exemplo. Wer kann mir helfen? Wer kann mir helfen? Então, o que esse homem de óculos está perguntando? Ele está perguntando se alguém pode o ajudar. Ele está perguntando a ajuda de uma pessoa. Então, por isso que ele usa o pronome wer. E a resposta: Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Então vejam, né, que alguém se prontificou para ajudar ele. E lógico, uma pessoa, então, né, se prontificou a ajudar ele. Então, esse wer, então, sempre se relaciona a pessoas. Uma dica que eu também posso dar para vocês é o wer, ele sempre é usado em frases que você pode responder com o sujeito, né? Então, a pessoa está executando a ação. Então, nós também perguntamos pelo wer, certo? Então, vamos agora para o próximo pronome interrogativo, que seria o was. Was, que significa em português o que.
Nós o usamos no idioma alemão quando queremos saber uma informação sobre alguma coisa, ou seja, um objeto. Então aqui nós não queremos mais saber de pessoas, e sim de objetos. Quando nós então falamos ou queremos uma informação sobre um objeto, nós usamos o pronome interrogativo was. Então eu vou mostrar exemplos para melhor compreensão. Was ist das? Was ist das? Então aqui o homenzinho ele está apontando ao relógio. E ele então quer saber o que é isso, né? Então ele está usando o pronome was, porque ele está se relacionando a um objeto, certo? Então a resposta: das ist eine Uhr. Das ist eine Uhr. Então, esse vídeo aqui eu fiz com perguntas e respostas, porque eu já tinha feito um vídeo uma vez sobre os pronomes interrogativos e ainda ficaram várias dúvidas, né? Naquele outro vídeo eu expliquei um pouquinho mais sobre a gramática, aqui então é um pouquinho mais a questão de colocar em prática realmente. Eu peguei então exemplos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Próximo exemplo. Was kostet das? Was kostet das? Então, novamente, o carinha do lado ele está perguntando uma informação sobre um objeto. Então, ele usa o pronome interrogativo was, se referindo ao relógio. E então, o vendedor ele responde: das kostet 20 Franken. Das kostet 20 Franken. Então veja que o was nós também podemos usar quando queremos saber uma informação sobre um objeto. Então primeiro ele perguntou o que era isso, agora ele perguntou qual que é o preço disso. Então igualmente nós usamos o was. Próximo exemplo. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Então verifiquem aqui, nesse exemplo, a garçonete, né? Ela está perguntando o que uma pessoa quer beber, né? Então ela está perguntando uma informação, o que, né? O que ela deseja? E a resposta então seria: Ich möchte einen Tee trinken. Ich möchte einen Tee trinken. Então o was nós também usamos para alimentos, bebidas, né? Que não deixam de ser objetos também. Certo? Então esses seriam os exemplos para o que, né, qual o fim que nós então usamos para o was, né? Quais questões, né? Próximo pronome seria o wann. Wann, que no português nós traduzimos como quando. Então, nós usamos no idioma alemão o wann quando queremos saber uma informação sobre uma data, um horário, um determinado período de tempo. Então, vamos lá para os exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Wann ist der Deutschkurs? Wann ist der Deutschkurs? Então, o que essa menina ao lado, ela gostaria de saber com essa pergunta? Então, o wann nós usamos para saber
horário, certo? O início de um horário, ou o fim também, os dois. Então, a resposta do rapaz. Der Deutschkurs ist 11 Uhr. Der Deutschkurs ist 11 Uhr. Então, o 11 Uhr, ele é uma informação de um horário, certo? Então, aqui ele está dizendo quando que começa a aula de alemão. Então, o wann nós usamos nesse sentido. Próximo exemplo. Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Então, com essa pergunta, né, nós usamos, na verdade, ela toda hora no nosso dia a dia. Nós, então, queríamos saber um determinado período de tempo. Eu não estou aqui agora, mas querendo, talvez, saber um horário certo, né? Eu quero saber um determinado período de tempo de um dia, né? Então, a resposta seria Ich habe morgen Zeit. Ich habe morgen Zeit. Então, aqui, ela diz que ela tem tempo amanhã. Então, ela está dando um período de tempo quando ela, né, tem tempo para outra pessoa. Próximo exemplo. Wann hat deine Tochter Geburtstag? Wann hat deine Tochter Geburtstag? Então, aqui, nesse exemplo, a senhora do lado, ela não quer saber o horário, nem o período de tempo, mas sim uma data. Então, nós usamos o wann também para datas, né? Então, quando nós queremos saber uma determinada data de um aniversário, sei lá, uma data qualquer, de uma reunião, etc., né? Então, nós usamos o pronome interrogativo wann. E a senhora do lado, então, dá a resposta que a pessoa quer saber. Meine Tochter hat am 1. August Geburtstag. Meine Tochter hat am 1. August Geburtstag. Certo? Então, esses seriam 3 exemplos nos quais nós podemos usar o pronome interrogativo wann em datas, horários e determinados períodos de tempo, certo? Então, vamos ao próximo pronome, que seria o pronome interrogativo wie. Como? Wie. Então, nós usamos ele no idioma alemão quando queremos saber a forma ou o modo de alguma coisa. Então, eu vou, melhor dizendo, explicar isso com exemplos, para vocês entenderem melhor. Wie heißt du? Wie heißt du? Então, aqui, o menininho, ele quer saber o nome da menina. Wie, como. E ela, então, responde: Ich heiße Katja. Ich heiße Katja. Então, nós usamos o wie para saber nomes de cidades, de pessoas, de coisas. Então, esse wie ele é usado de várias formas para saber nomes de carros, de tudo, né? Próximo exemplo. Wie gefällt dir Deutschland? Wie gefällt dir Deutschland?
Então aqui ele também quer saber se a outra pessoa está gostando da Alemanha. Como que ele está gostando da Alemanha? Ele está gostando muito, pouco, mais ou menos, né? Então ele quer saber uma resposta nesse sentido. Então nós usamos o pronome wie para isso. E a resposta então: Mir gefällt Deutschland gut. Então aqui ele responde com o gut, né? Seria a mesma questão do wie geht's, né? Então também nós queremos saber o modo como a pessoa está, se ela está bem, não, mais ou menos, né? Então nesse sentido que nós usamos o wie. Próximo exemplo. Wie schreibt man Auto? Wie schreibt man Auto? Então aqui a professora, né, ela está perguntando ao aluno como que se escreve carro, né? Então não é com lápis ou caneta que a professora quer saber, mas ela quer saber as letras, né, o modo como se escreve. Então para isso nós também, né, usamos o pronome wie. Então a resposta que o menino dá: Auto schreibt man A-U-T-O. Então aqui ele está soletrando, né, a forma como nós escrevemos o carro, né, com quais letras. Então também usamos o pronome wie. Então esses foram os exemplos do pronome wie, né? Então a gente sempre quer saber o modo que alguma coisa é, como uma pessoa está, como alguma coisa funciona. Então a gente sempre usa o wie, pronome wie. Então vamos ao próximo pronome. Pronome interrogativo: wie viel. Wie viel. Wie viel em português, traduzido seria quanto. Então, deduzindo, né, nós então vamos usar ele no idioma alemão para saber uma determinada quantidade de algo ou alguma coisa, né? Então, por exemplo, números, dinheiro, peso, né? Aqui tudo se relaciona a números. Então, o wie viel, ele então sempre vai ter uma resposta numérica, né? Então esse aqui não é tão difícil assim, seria bem parecido com o português também, quanto, né? Então sempre vocês relacionam o wie viel com números. Então vamos ao exemplo. Wie viel kosten die Schuhe? Wie viel kosten die Schuhe? Então verifiquem aqui, né? O cliente, ele quer saber o preço dos sapatos. Então ele usa o pronome interrogativo wie viel, porque ele quer saber quanto que custa. Ele quer um número. E, obviamente, a vendedora então responde: Die Schuhe kosten 30 Franken. Die Schuhe kosten 30 Franken. Ok? Então aqui, óbvio, né, que a pessoa então tem que responder um número. Ela também só precisa responder 30, né? Então aqui tanto faz a resposta. Depois eu vou, um pouquinho mais adiante, eu vou falar como que nós também podemos responder, quais que são as formas variadas ainda, mas aqui sempre são números que devem ser respondidos, ok? Próximo exemplo. Wie viele Facebook-Freunde hast du? Wie viele Facebook-Freunde hast du? Então aqui a senhorinha, ela quer saber um número de novo, né? Então ela deseja saber quantos
amigos que o senhor lá tem no Facebook. Então, ela quer saber um número. E, novamente, então, nós usamos o wie viel, certo? Então, a resposta, obviamente, só pode ser um número também. Então, ele responde: Ich habe nur 20. Ich habe nur 20. Então, aqui depende, né? Você pode fazer uma pergunta completa, Ich habe nur 20 ou 20, né? Então, os dois estão certos. Próximo exemplo. Wie viel Kartoffeln möchten Sie? Wie viel Kartoffeln möchten Sie? Então, aqui, neste exemplo, o vendedor quer saber uma quantidade de novo, né? Então, ou seja, em números, em quilos, né? Tanto faz. Mas ele quer saber uma quantidade, um número. E por isso que, então, ele usa o pronome wie viel, quanto. E a resposta, então, da cliente: Ich möchte 2 Kilo Kartoffeln. Ich möchte 2 Kilo Kartoffeln. Ok? Então, aqui, novamente, a resposta são números. Né? Então, o wie viel, quando alguém te pergunta alguma coisa com wie viel, você já sabe, tem que responder com números. Certo? Então, esse aqui seriam os exemplos com números. Então, nós pedimos quando queremos saber números em relação a dinheiro, peso, né? Então, tudo isso nós perguntamos com wie viel. Ou quanto que alguma coisa custa, né? Que nós usamos muito no nosso dia a dia. Então, sempre usem o pronome wie viel. Beleza? Então, continuamos. Próximo pronome interrogativo, wo. Wo, que traduzido ao português significa onde. Nós usamos no idioma alemão quando queremos saber uma determinada localização de algo, ou alguma coisa, ou alguém. Ok? Então, vou mostrar com exemplos como é que isso funciona. Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Então, eu peguei essa pergunta porque eu acredito que é muito usada também, né? Para vocês que moram na Alemanha, etc., ou aqui na Suíça, Áustria, etc. Então, wo ist der Bahnhof? Né? Essa pergunta também é muito comum. E o que eu quero saber aqui nessa pergunta? Eu quero saber a localização do Bahnhof, tá? Então, com o pronome interrogativo wo, eu então quero sempre saber a localização de alguma coisa. E aqui, nesse exemplo, então, seria o Bahnhof, o que a pessoa está perguntando. Ela quer saber onde que se localiza o Bahnhof, a estação de trem. E a resposta, então, ist in der zweiten Straße links. Ist in der zweiten Straße links. Então, aqui, o homem, ele está respondendo a localização. Ele está dizendo, né? A segunda rua esquerda. Ele está falando como chegar lá e aonde que ele está, né? Então, essa que é a localização. Próximo exemplo. Wo liegt mein Schlüssel? Wo liegt mein Schlüssel? Essa deve ser uma pergunta muito feita, né? Em casa, as chaves, acho que tem vontade própria e se perdem por aí.
Então, nós também aqui usamos o wo, porque nós queremos saber a localização das chaves, né? Aonde que elas se perderam. Então, a pessoa responde: liegt auf dem Tisch. Liegt auf dem Tisch. Ok? Então, aqui a pessoa está dando a localização exata das chaves. Certo? Então, esses são os exemplos que nós usamos então para o wo. Nós então perguntamos com o wo quando queremos saber a localização de alguma coisa, de algum lugar, ou de uma pessoa, onde é que se encontra uma pessoa, né? Então, nós sempre usamos o wo nesse sentido. Então, vamos para o próximo pronome, que seria o pronome woher. Woher. Aqui eu quero saber de onde, que é alguma coisa ou alguém, certo? Um exemplo. Uma moça pergunta a outra: Woher kommst du? Woher kommst du? Então, com o woher, o que ela exatamente quer saber? Ela quer saber a origem da outra pessoa, de onde que ela veio. Então, nesse sentido, woher, você pode usar, por exemplo, se uma pessoa imigrou de algum país para o outro, ou se ela acabou de vir de viagem ou de férias. Então, você usa woher, né? Para saber de onde que a pessoa veio, certo? Então, usamos o woher e a resposta, então, seria: Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. E usamos a preposição aus porque a pessoa saiu de Deutschland, ok? Próximo exemplo. Woher kommen die Schuhe? Woher kommen die Schuhe? Então, o que as mocinhas lá do lado querem saber com o woher? Eles querem saber a origem, né? De onde que vieram aqueles sapatos, de onde que são aqueles sapatos, né? Mulheres sempre gostam de sapatos importados. Não, brincadeirinha. Então, as mocinhas, elas querem saber de onde que vieram esses sapatos. Então, a resposta que a outra moça dá: Die Schuhe kommen aus Deutschland. Die Schuhe kommen aus Deutschland. Ou seja, são, né, depende da localização onde que as pessoas estão conversando, mas então, aqui nesse sentido, então seriam sapatos importados, né? Então, a pessoa, ela, sei lá, pediu os sapatos e eles vieram de encomenda ou sei lá o quê. Então, nesse sentido, então, nós usamos o woher. Quando alguma coisa é importada de algum lugar, nós perguntamos woher, né? Da onde que você tem isso, da onde você tem aquilo. Certo? Então, esses seriam os exemplos quando nós usamos o woher. Então, perguntamos da origem de uma pessoa, de coisas, né? Então, esse woher, ele é usado para isso nesse sentido. Então, vamos ao próximo pronome. Wohin. Esse aqui agora, o wohin, ele significa para onde. Então, nós usamos no idioma alemão quando queremos saber para onde, para qual lugar uma determinada coisa ou alguém vai. Ok? Então, vou mostrar isso com exemplos novamente. Wohin geht Anna?
Wohin geht Anna? Então, o que eu quero saber com esse exemplo aqui, com essa frase? A Anna, né, a menininha, ela está se movimentando de algum lugar para o outro e ela está se afastando das pessoas, ok? Então, nesse sentido, nós usamos o wohin, para onde, certo? Então, a resposta seria Anna geht in die Schule. Anna geht in die Schule. Então, a pequena Anna, ela está se movimentando para a escola. Ela está indo para a escola, ok? Então, quando existem movimentos, nós então sempre usamos o wohin. Então, quando algo ou alguma coisa se afasta de você, nós usamos o wohin. Antes, nós usamos o woher, que é alguma coisa ou alguém se aproxima de você. É ao contrário. Agora é o wohin. Então, algo ou alguma coisa se afasta de você. Aí sempre nós usamos o wohin. Próximo exemplo. Wohin schickst du das Paket? Wohin schickst du das Paket? Então, aqui nessa frase, a pessoa está perguntando a outra para onde que ela vai enviar esse pacote, né? Então, esse pacote ela vai se afastar literalmente da pessoa. Então, nós usamos o wohin, certo? Então, nesse sentido, nós usamos então esse pronome, wohin. E a resposta, ich schicke das Paket meiner Mutter. Certo? Então, ela está dizendo o destino, para onde. Então, aqui nesse wohin, nós sempre temos que mencionar o destino para onde que alguma coisa está se locomovendo, né? Antes foi a menininha que foi para a escola, agora o pacote que vai ser enviado para a mãe dela. Certo? Então, nesses dois casos, então, nós usamos o pronome interrogativo wohin, quando alguma coisa ou alguém se afasta de você e se locomove, ok? Próximo pronome, warum. Warum. Que significa, traduzindo em português, por quê. Nós usamos ele no idioma alemão, então, quando queremos saber alguma coisa, um motivo, uma razão, né? Normal, então, que nem no português também. Então, vamos ao exemplo. Warum gehst du zum Doktor? Warum gehst du zum Doktor? Então, o que uma pessoa está perguntando para outra? Ela quer saber o motivo, né? Por qual razão que ela vai ao médico. Então, nesse sentido, nós usamos então o warum. Por qual motivo? E a resposta, então, nós geralmente sempre iniciamos com o weil, mas isso aqui eu já vou depois mostrar outras formas que nós podemos responder. Mas aqui, então, nessa frase seria weil ich krank bin. Ok? Então, ela deu uma razão porque ela está indo no médico, né? Porque ela, na verdade, está doente. Próximo exemplo. Warum nimmst du den Regenschirm? Warum nimmst du den Regenschirm? Então, aqui a menininha ela está perguntando para outra por quê? Por qual motivo que ela está pegando o guarda-chuva? E a resposta é óbvia, né? Weil es regnet. Né? Então, nós usamos
Ele nesse sentido quando queremos perguntar uma informação, um motivo pelo qual alguma coisa vai acontecer. E aqui agora, como eu falei, eu ainda ia mostrar para vocês algumas formas que nós podemos responder, né? Existem várias formas de respostas, eu mostrei agora nesses exemplos apenas uma. A pergunta antes foi: Warum gehst du zum Doktor? Certo? Então nós perguntamos com warum. A primeira possibilidade poderia ser: Ich bin krank. Darum gehe ich zum Doktor. Ok? Então essa é uma primeira opção, tá? Eu sei que essa primeira opção é um pouquinho mais difícil, mas tem gente que fala assim, tem gente que não fala, tem gente que escolhe, né, falar um pouquinho mais fácil ou simples, não tem problema, importando que esteja correto, beleza. Então, ich bin krank, darum gehe ich zum Doktor. Ok? Então, esse darum seria traduzido como por isso, por esse motivo. A segunda opção de resposta, nós também podemos dizer: Ich gehe zum Doktor, weil ich krank bin. Então, aqui nós podemos usar a conjunção weil. Nós vamos dizer o motivo, o porquê que nós estamos indo para lá. Ich gehe zum Doktor, weil ich krank bin. Ok? Então, aqui, na verdade, seria uma resposta assim, bem completa, né? Então, porque você vai ao médico, eu vou ao médico. Na verdade, quase ninguém fala assim, mas, né, é uma opção também de resposta. E a última, que é mais fácil e a mais usada, a última opção, simplesmente, weil ich krank bin. Certo? Então, essas seriam assim... Eu apresentei essas três opções porque depois eu já sei que vão vir perguntas sobre isso. Então, nós podemos responder dessas três formas, né? Então, vocês escolhem qual forma que é a mais fácil, né? É só para vocês, na verdade, terem conhecimento que existem ainda mais possibilidades de respostas, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido claro para vocês, né? Que vocês tenham entendido os motivos pelos quais nós usamos, então, os pronomes interrogativos, né? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, deixem-me saber nos comentários. Eu sei que ainda existem pessoas que estão perguntando sobre os porquês no português. Eu vou fazer um vídeo sobre os porquês, explicando eles como eles são usados no idioma alemão. Eu sei que existe muita confusão. Então não se preocupem, esse vídeo ele está na fila de espera. Ele está para ser feito em breve. Mas eu espero que com esse vídeo então eu tenha trazido mais... que vocês possam, né, ter sanado as dúvidas de vocês sobre esse assunto, ok? Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim, você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!